Olá, tudo bem? Eu me chamo Beatriz Souza da Silva e eu faço engenharia civil. E eu vou estar respondendo a esse quiz de ciência e tecnologia dos materiais, né, atividade 1, referente à presença do dia 10 de março. Na construção civil, o aço é amplamente utilizado em estruturas devido à sua ductilidade e resistência. Do ponto de vista atômico, qual tipo de ligação química é responsável pela capacidade dos metais de sofrerem deformações plásticas sem romperem imediatamente? Ligação covalente, ligação de Van der Waals, ligação metálica ou ligação iônica? Eu acredito que seja a alternativa C, referente à ligação metálica, porque creio que a alternativa seja essa, porque o mar de elétrons ele permite que as camadas de átomos eles deslizem, né, umas sobre as outras, sem que a ligação se quebre, né? E essa característica atômica, né, ela garante o aço, a ductilidade dele, né? Que ela é necessária para deformar plasticamente a estrutura antes de chegar ao rompimento total. Então, acredito que seja a letra C. Cerâmicas, técnicas e vidros são usados na engenharia civil em fachadas e isolamentos. Esses materiais geralmente apresentam ligações iônicas ou covalentes. Como essas ligações influenciam a condutividade elétrica desses materiais? Tornam-nos condutores devido à alta energia das ligações. B. Permitem a supercondutividade em temperatura ambiente. Tornam-nos excelentes isolantes, pois os elétrons estão fortemente localizados ou partilhados ou não exercem influência nenhuma na condutividade elétrica. Eu acredito que a alternativa correta nesse caso é a C, né? Porque as ligações iônicas e covalentes elas tornam esses materiais excelentes isolantes elétricos, né? Creio que a resposta seja essa porque nessas ligações os elétrons eles estão fortemente presos ou compartilhados de forma fixa. E eles não têm essa liberdade de movimento que nós vemos nos metais, por exemplo, né? Por não haver esse fluxo livre de cargas, a corrente elétrica ela simplesmente não consegue atravessar o material com facilidade. Então, letra C. Verdadeiro ou falso? Polímeros utilizados em tubagens de PVC possuem ligações primárias covalentes ao longo das suas cadeias moleculares, mas a resistência entre as cadeias é frequentemente determinada por ligações secundárias mais fracas. Acredito que seja verdadeiro porque o PVC ele é formado por longas cadeias, onde os átomos de carbono e cloro eles premem fortemente por ligações covalentes. Então, acredito que a alternativa seja essa porque, embora a cadeia em si ela seja resistente, o que mantém uma cadeia unida à outra são as forças de Van der Waals, né? São ligações secundárias bem mais fracas. E é justamente esse equilíbrio de forças que define as propriedades mecânicas e a flexibilidade dos polímeros. Então,
A engenharia de materiais foca-se na relação entre processamento, estrutura, propriedades e desempenho. Ao projetar uma ponte de betão armado, a escolha do teor de carbono no aço das armaduras afeta qual desses pilares primeiro? Estética, estrutura, desempenho ou preço de mercado? Eu tô entre B e a C. Bom, mas eu acho que é a alternativa B, na verdade. Porque quando altera o teor de carbono no aço, você está mudando diretamente a composição química e a organização atômica do material, né? Ou seja, a sua estrutura interna. Aí, tipo, lembrando do contexto lá do tetraedro fundamental da engenharia, essa mudança na estrutura é o primeiro passo que vai acabar determinando todas as outras propriedades e o desempenho final da peça, né? Então, acho que é a B. Ah. O princípio de exclusão de Pauli afirma que cada estado quântico pode ser ocupado por no máximo 2 elétrons com spins opostos. Por que este conceito de física atômica ele é relevante para o engenheiro civil? Porque é a base para o cálculo de cargas estruturais em edifícios altos? Não. Porque ele explica a expansão térmica do betão em grandes barragens? Não. Porque determina a configuração eletrônica dos átomos, definindo como eles se ligarão para formar materiais de construção? Acho que sim. Eu acho que é a C, porque esse princípio ele é o que organiza os elétrons nas camadas ao redor do núcleo. Eu creio que seja essa a resposta, porque para o engenheiro civil ele entender a configuração eletrônica, ele precisa entender como os átomos eles vão se ligar para formar o aço, né? O concreto também e, por fim, os outros materiais. No final das contas, a resistência de uma viga ela começa na forma como os elétrons estão distribuídos, né? Já que é isso que define a força das ligações químicas. Então, acredito que seja C. Materiais compostos como o próprio betão, uma mistura de agregados e pasta de cimento são fundamentais na civil. Qual a principal vantagem de combinar materiais com diferentes tipos de ligações atômicas? A. Transformar ligações iônicas em metálicas através da mistura. B. Eliminar a necessidade de manutenção das estruturas. C. Obter propriedades combinadas que nenhum dos materiais isolados possui. D. Garantir que o material seja sempre o mais leve possível. Essa eu acho que é a letra C. Eu acredito que seja a letra C, porque a grande vantagem tá em obter propriedades combinadas que os materiais sozinhos eles não teriam.
imagino que seja essa, porque quando se une a resistência à compressão das cerâmicas com a ductilidade dos metais, a gente criou um material que ele é muito, muito mais eficiente para a engenharia, né? É essa sinergia que ela permite que a estrutura aguente as cargas mais complexas, né? Que nenhum dos componentes aguentaria, tipo, sozinho. Então, acho que é assim. Nas ligações iônicas comuns em muitos minerais que compõem o cimento, ocorre a transferência de elétrons. O que caracteriza a força dessa ligação, a partilha mútua dos pares de elétrons entre átomos vizinhos, força de atração magnética entre os núcleos atômicos, o movimento aleatório de elétrons em torno de núcleos positivos ou a atração eletrostática entre íons de cargas opostas, cátions e ânions. Eu acredito que seja a letra D, que define a ligação pela atração eletrostática entre os íons de cargas opostas, né? Eu creio que a resposta seja essa porque quando acontece a transferência dos elétrons, se formam os cátions e os ânions, né? Que eles atraem como se fosse imã, né? Como se fossem ímãs. Essa força elétrica é muito poderosa, né? Entre as cargas positivas e negativas. Então, é o que mantém a estrutura do material coesa, né? E garante aquela rigidez que a gente observa no cimento curado. Então, acho que é a letra D. Porque a compressão das ligações secundárias, como as de hidrogênio, é crucial estudar a madeira ou polímeros de engenharia. Porque elas são mais fortes que as ligações metálicas de aço. Porque transformam polímeros em materiais cerâmicos. Porque elas influenciam propriedades com a temperatura de amolecimento e absorção de umidade. Ou porque impedem que a madeira sofra combustão. Porque elas influenciam propriedades como a temperatura de amolecimento e absorção de umidade. Eu creio que seja essa alternativa porque como essas ligações elas são mais fracas que as primárias, elas definem a temperatura que o material começa a amolecer, né? Então, além disso, na madeira, essas ligações elas interagem facilmente com a água, né? E isso explica justamente porque o material ele incha, né? Tipo, ele incha ou ele retrai, dependendo do ambiente. Então, eu vou de letra C. Verdadeiro ou falso? Um material com alta energia de ligação atômica tende a apresentar um baixo coeficiente de expansão térmica e um alto ponto de fusão?
Sim, porque quanto mais forte a união entre os átomos, fica mais difícil de separar ou fazer o material dilatar. Então, eu acredito que a resposta seja essa porque tem uma alta energia, né, de ligação, que cria tipo um poço de potencial, né, profundo. E aí tem que ter mais calor para aumentar a vibração, né, a vibração atômica, ou para derreter o material. É por isso também que materiais com as características elas são muito muito estáveis quando tem alta temperatura. E elas também têm pontos de fusão muito elevados. Então, acho que é verdadeiro. Ao analisar a eletronegatividade dos elementos da tabela periódica, o engenheiro pôde prever que as ligações entre o magnésio, baixa eletronegatividade, e o oxigênio, de alta eletronegatividade, não refratário, será predominantemente a covalente pura? Não. Secundária de Van der Waals? Não. Metálica? Não também. Letra D? Eu acho que é a letra D, por quê? Porque quando a gente tem uma diferença muito grande de eletronegatividade entre os elementos, igual ao magnésio e ao oxigênio, tem aquela transferência, né? Que ela é definitiva, de elétrons, em vez de ser compartilhado, né? Essa característica é aquilo que dá para os materiais refratários estabilidade e resistência. Né? No caso, resistência térmica, que é bem alta. E tipo, precisa disso para suportar as condições extremas. Então, eu acho que é a letra D. Então é isso. Acho que eu demorei para responder até. Mas. Tchau, tchau.